Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute as ameaças em torno do modelo de exploração da maior reserva de petróleo já descoberta no país, o pré-sal. Participam desse debate João Antônio de Moraes, diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. A gente terminou o primeiro bloco, eu cortei o João, eu falei, opa, vamos falar disso mais adiante. Queria que você retomasse, né, o que você estava nos contando ao final do primeiro bloco, em relação a razão de ser de projetos de lei, enfim, de parte da sociedade admitir a ideia, né, de não ter um regime de partilha e de retroagir para um regime de concessão que, como vocês disseram, faz parte de uma estratégia colonial muito antiga que está sendo superada, que já foi superada por outros países que já não usam, né, o regime de concessão. Então, João. O modelo de concessão ele é utilizado com países que têm pouco petróleo ou nenhum petróleo. Todos os países que têm uma quantidade significativa adotam outros modelos. É importante que se diga também, Luiz e os nossos internautas, nossos telespectadores, é que não tem histórico no mundo nenhum de alguma nação que tenha petróleo e tenha conseguido utilizar o petróleo para o bem do seu povo sem controle do Estado. Todas as nações que conseguiram utilizar o petróleo bem foi tendo um planejamento adequado através do Estado brasileiro, né? Então, primeiro esse resgate. É só olhar o mundo. Quem for olhar o mundo vai ver que aonde o petróleo foi privado, o país muitas vezes até se arrependeu de ter tido petróleo. Porque vai lá, produz, não gera riqueza para o povo, polui, gera dano ambiental, gera acidentes, em suma. Essa é uma indústria que só funciona bem sob controle do povo através do Estado. Então esse é um fato. Os que argumentam que é preciso mudar o modelo, como o senador José Serra, para nós, duas visões. Primeiro, um pretexto oportunista de alegar por conta das supostas dificuldades que viveria a Petrobras no momento atual. Eu digo supostas em função de que, com a queda do preço do petróleo no mundo todo, saímos de $110 para cerca de $50 como estamos hoje, todas as petroleiras do mundo, o barril, todas as petroleiras do mundo estão em dificuldades. Ou estão tendo prejuízos ou tiveram uma redução brutal dos seus lucros. Isso acontece no mundo inteiro. Só que aqui noticia-se essa questão como se fosse só a Petrobras. Então, em função desse debate, se utiliza disso para propor a mudança e a abertura para novamente entrar a empresa. Então, um argumento absolutamente falacioso e oportunista, porque eu tenho certeza que o senador José Serra e os outros parlamentares estão propondo, têm conhecimento disso que nós estamos falando. João e Guilherme, a gente entrou agora num assunto, digamos, um debate político, tá certo? Esse debate político, a gente vê a grande mídia trazendo quase que diariamente a ideia de que o problema, as dificuldades da Petrobras, está menos ligada ao preço do barril de petróleo hoje e mais ligada ao escândalo, né, da Lava Jato, né, a operação do Ministério Público, da Polícia Federal, que já constatou, através de delações premiadas, esquemas de muitos anos, né, alguns dizem começando lá no governo Fernando Henrique, outros antes mesmo, provavelmente já no governo militar, etc., e que atravessou os governos durante o período democrático e chegou até agora. Quer dizer, a gente tem uma estrutura de propinas nos convênios, nos contratos, etc., com grandes empresas. Tanto é que temos empresários presos, políticos presos, doleiros presos. Qual é o impacto? Pela primeira vez na história do Brasil. Bom que se diga. Não é? É possível dizer isso? Quanto a Lava Jato impacta a operação da Petrobras, efetivamente? Bom, primeiro acho que é importante dizer que a todos os brasileiros interessa que o que tiver de problemas na Petrobras seja apurado, se comprovado, os punidos e as questões sejam resolvidas. Agora, a nenhum brasileiro interessa tanto quanto aos petroleiros, porque afinal de contas é o fruto do nosso trabalho que pode estar sendo usurpado. Meu e do diretor Guilherme. Do nosso trabalho, que eu tenho 30 anos de empresa, ele deve ter tido perto dos 40. Então, a nós interessa muito isso. Agora, a melhor apuração dos fatos.
Agora, é preciso que se diga o seguinte, a Petrobras não é uma petroleira em crise comparado no seu setor. Em 2014, a Petrobras superou a maior produtora de petróleo com capital aberto do mundo, a ExxonMobil, na produção de petróleo. Em 2014, no ano da Lava Jato. Ainda em 2014, a Petrobras foi premiada pelo considerado Prêmio Nobel da Indústria do Petróleo Mundial, na OTC, e recebeu o prêmio agora em 2015, graças à nossa capacidade de produzir no pré-sal. Então, as petroleiras do mundo estão com problemas e a Petrobras tal qual. A Lava Jato... É nesse sentido que ameaçar a Petrobras é também gerar oportunidade para essas outras petroleiras. Quer dizer, interessa para elas a Petrobras eventualmente sair do jogo ou diminuir a sua parcela no jogo para elas poderem abocanhar um pedaço. Dá para falar isso, Guilherme? Não, certamente, porque a presença da Petrobras como operadora única e com no mínimo 30%, como é o marco regulatório do pré-sal, ela blinda a produção do pré-sal brasileiro em relação à influência dessas empresas estrangeiras. Porque muita gente acha o seguinte, não, mas a Petrobras quer tudo, essa coisa toda, e não é. O marco regulatório é claro, a Petrobras é operadora única com no mínimo 30%. Na área de Libra, né, temos 40%, mas a Shell também tem 40%, não é mesmo? Então, como parceira da Petrobras. Como parceira. Então, o novo marco regulatório não isola a Petrobras, nem isola o setor petrolífero brasileiro da participação estrangeira. Agora, com a Petrobras no comando das operações. E isso é que garante ao Estado brasileiro o controle absoluto, não só do petróleo, dos aspectos financeiros, mas também dos aspectos de desenvolvimento tecnológico. O pré-sal tem uma coisa importantíssima. O pré-sal exige conhecimentos e desenvolvimento tecnológico na fronteira mais avançada desse campo de atuação. Então, quem Porque é retirar petróleo em águas profundas e de uma rocha complexa, de um reservatório onde o petróleo se... Ou seja, quem tira petróleo aqui no popular, eu que, de novo, não sou técnico, quem tira petróleo aí, tira petróleo em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, e com segurança. Com segurança. Olha o desastre que ocorreu em Macondo, no Golfo do México. No Golfo do México, né? Com a BP. Né? Nós aqui, estamos, descobrimos o pré-sal em 2006. Estamos produzindo hoje quase 900 mil barris por dia e, nenhum problema. Nenhum problema. Que demonstra a capacidade, a competência da Petrobras. Agora, voltando à sua pergunta, esse problema de tudo que houve lá, dos malfeitos que ocorreram lá, né? Em nada impactam a competência da companhia, nem a sua capacidade de produzir, de continuar explorando e produzir o pré-sal brasileiro. Está entendendo? A empresa é uma empresa com 400 mil trabalhadores, entre próprios e terceiros. Isso. E com uma reserva de quase 40 bilhões de barris. Né? Então, isso coloca a empresa, como o Moraes falou, entre as maiores empresas de petróleo do mundo. Está entendendo? E isso é que incomoda. Incomoda uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, num país como o Brasil, que não é um país pequeno, né? O aspecto de energia, isso também é muito importante falar. A energia era um dos nossos calcanhares de Aquiles no desenvolvimento nacional. Né? Atingimos a autossuficiência ainda com os campos da Bacia de Campos, né? Mas que declinam, os campos de petróleo declinam de produção muito rapidamente. Hoje nós estamos produzindo... E é natural que seja assim, né? Porque você tira o óleo e acaba. Isso. Hoje nós estamos produzindo uns 900 mil barris por dia, mais ou menos, do pré-sal. E se não tivéssemos o pré-sal, estaríamos importando cerca de 500 mil barris por dia. Você vê a fragilidade. Seria uma tragédia. Imagina a fragilidade que teria o desenvolvimento nacional, você dependendo de um insumo energético fundamental e crítico de fornecedor estrangeiro. Então o pré-sal veio dar esse embasamento, essa base, para nós termos um desenvolvimento autônomo. Né? Agora, João, um outro argumento dos críticos à Petrobras, ao governo da presidenta Dilma no momento, e antes ao governo do presidente Lula, com regime de partilha, eles dizem o seguinte, quer dizer, a Petrobras, com as oscilações do preço do petróleo e agora com a questão da corrupção, ela não estaria capitalizada o suficiente para fazer os investimentos, bancar, gerir os investimentos necessários para fazer a operação do pré-sal. Daí
Esse é um dos argumentos. Daí vamos então pegar uma parcela e distribuir para as outras grandes petroleiras do mundo. Ótima pergunta essa sua, Luiz, porque ela realmente é central, né? Agora, o que não se divulga é que nós já temos hoje no Brasil 40 bilhões de reservas de petróleo contratadas. 40 bilhões? 40 bilhões de barris de petróleo barris, contratados. O que significa isso? Não há o menor risco de abastecimento, mesmo com essa consideração que as reservas declinam na medida que você vai utilizando-as. Mas 40 bilhões de reserva para o nosso consumo atual significa perto de 20 anos do nosso consumo atual. Portanto, o Brasil não tem nenhuma urgência enquanto nação de ter que buscar o petróleo, né? Isso é importante que se saiba, né? Portanto, o que acontece, e o que acontece hoje com a petróleo, acontece com as outras também. Agora, as propostas de mudança transferem soberania do país. O que interessa a um país que não tem risco de abastecimento, produzir o petróleo, se não for para gerar desenvolvimento, para resolver os seus problemas sociais e dar o controle da reserva. Porque é bom que digamos o seguinte também. Vejam bem, o petróleo é importantíssimo. 90% de tudo que se move no mundo se move a partir do petróleo. 3 mil produtos, não estaríamos aqui sem petróleo. O petróleo pode alavancar o desenvolvimento. O petróleo pode resolver os nossos problemas sociais. Agora, o que é mais importante do que isso? O conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento. E o Brasil detém o conhecimento da produção de petróleo no pré-sal. Abrir para outras operadoras significa transferir para outras empresas enquanto conhecimento e tecnologia. O que nós desenvolvemos. Nenhuma nação do mundo faria isso. Nenhuma nação soberana que custou 60 anos para chegar onde chegou e que não precisa, transmitiria isso de graça a outras nações. Então é preciso que digamos, nós passamos novamente. O presidente Lula tinha uma frase, a síndrome do vira-lata. Para mim tem 2 pilares que norteiam aqueles que hoje querem mudar o regime. O primeiro é aqueles que ainda acreditam no neoliberalismo. O neoliberalismo que está em derrocada no mundo. As nações que apostaram nele estão falidas. É um pilar ideológico. Esse é o primeiro. E o segundo é a síndrome do vira-lata. Aquele que tem mania... Que era uma expressão famosa do Nelson Rodrigues, né, dramaturgo, o complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Sempre acham que vai aparecer um estrangeiro que vai fazer melhor do que nós. Só que é o contrário, os estrangeiros estão querendo vir aqui para aprender com o que nós fizemos, com o que os nossos geólogos desenvolveram. Então, não há por que o Brasil fazer essa mudança. O modelo da partilha, ele sequer foi testado. A primeira área que foi utilizada foi na área de Libra, uma área imensa, que nós vamos começar a produzir nela em 2017, aproximadamente, né? E que não foi nem sequer testado, já tem gente querendo mudar, sem risco nenhum para a gente. Então, para nós, é preciso que o Brasil, e nesse sentido a TVT, aqui o Melhor e Mais Justo, ofereça essa oportunidade dos brasileiros saberem o que se passa no Congresso Nacional. Lamentavelmente, se utilizam da fachada da Lava Jato para buscar entregar o pré-sal. Nós, petroleiros, movimentos sociais brasileiros, vamos lutar bravamente para que isso não aconteça. Nós não vamos deixar que isso aconteça sem muita luta. Deixa eu perguntar uma coisa para o Guilherme, antes da gente terminar esse bloco. Tem saído algumas notícias, eu queria testar aqui, verificar com você se isso é verdadeiro, que é possível que a expectativa que a gente tenha de petróleo, da quantidade de petróleo no pré-sal, esteja subestimada, que haja ainda outros campos, outras rochas que ainda não foram descobertas. Quer dizer, há essa possibilidade, estão falando que só aquilo que a gente não conhece talvez gerasse petróleo para mais 5 ou 10 anos de consumo mundial de petróleo. É razoável falar disso ou isso também é uma forçação de barra? Não, eu acho que é razoável, porque o conceito de reserva é um conceito econômico e tecnológico, né? Reserva é um volume de petróleo que tem no subsolo e que você pode produzir usando a tecnologia corrente e através de um sistema econômico, com bases econômicas, né? Então, o pré-sal, a gente utiliza um termo chamado fator de recuperação. É o seguinte, lá embaixo tem 1 milhão de barris.
mas de acordo com as condições geológicas, você de 1 milhão de barris pode tirar só 500 mil barris. Então, se você só tira metade, o teu fator de recuperação é de 50%. Na indústria petrolífera, 50% é um fator de recuperação muito elevado, pois o pré-sal tem a característica de poços extremamente produtivos, né? Poços de 20, 30 mil barris por dia. É uma coisa absolutamente fantástica, né? Ele tem um fator de recuperação, a reserva, que a gente fala dos 80, 100 bilhões de barris, é em relação a 25 a 30% desse fator de recuperação. Mas o pré-sal, né, confirmando que Deus é brasileiro, o pré-sal tem CO2, que é uma coisa poluente, é um gás poluente, mas é uma substância que você reinjeta e melhora esse fator de recuperação. Às vezes duplica o fator de recuperação. Então, essa reserva do pré-sal pode ser muito maior, estou convicto disso, aplicando esses métodos. E desenvolvendo novas tecnologias. Desenvolvendo essas tecnologias para aproveitamento do CO2 que é contido no gás do pré-sal, nós consigamos o que você falou aí, quer dizer, consigamos estender ainda muito mais adiante o aproveitamento do nosso Bom, com essa importante informação do Guilherme, eu vou para mais um rápido intervalo e a gente já volta.